Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Pegue a sua Bíblia e abra ela comigo, por gentileza. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ler dois versículos para mim fazer a introdução da palavra de Deus aqui nessa noite. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ver dois versículos para a gente ler aqui. Vamos ler o verso 11 e depois vamos ler o verso 21 e o verso 22 do mesmo capítulo, tá certo? Meus amados irmãos, tem um Renault Sandero com a placa MHU, a placa é 7101, está com o farol aceso. Se você tem um Renault Sandero que a placa é 7101, você quiser dar uma olhada no estacionamento, fique à vontade, que a informação é que os faróis estão acesos, tá certo? Vamos ler, depois eu tenho umas notas, mas eu faço depois. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos encontraram, amém? Glória a Deus. Diz assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Vamos para o verso de número 21 e 22 do mesmo capítulo. Diz assim, acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastantes religiosos. Amém. Meus amados irmãos, esse texto que eu fiz leitura aqui nesta noite, ele remete muito a dois momentos que a igreja está vivendo. Esse texto de Atos, escrito pelo médico Lucas, ele fala no verso 11 que a gente leu do capítulo 17, ele fala de umas pessoas nobres, de uns cristãos nobres. Esses irmãos do verso 11, de uma localidade chamada Bereia, eles eram nobres por quê? Eles eram nobres porque tudo que eles ouviam, eles examinavam na Bíblia. É claro que a Bíblia ali, eu vou deixar bem claro para os irmãos, era o Antigo Testamento apenas, toda a coleção do Antigo Testamento, tudo que era pregado, ensinado para esses irmãos de Bereia, eles examinavam nas Escrituras para ver se não havia heresia. Esses irmãos que examinavam nas Escrituras, o médico Lucas chama eles, e escritor, que eles eram nobres, pelo simples fato de tudo que eles ouvirem, eles examinar na palavra se aquilo que estava sendo falado, estava relatado ou condizia com a Bíblia Sagrada. Esse é um momento em que você, como cristão, quando você ouve alguém pregar, quando você ouve alguém profetizar, você, antes de aceitar tudo que você ouve, você para examinar se o que foi falado, o que foi profetizado, o que foi pregado, ele condiz com a palavra do Senhor. Porque hoje, irmãos, tem muita gente ensinando, pregando aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, aquilo que é tradição, aquilo que é costume, aquilo que é algo que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. E tem muita gente se alimentando disso.
Ele ouve uma profecia, olha uma profecia, ele ouve uma pregação, que mensagem, né? Essas pessoas que fazem isso são cristãos que não são nobres. Os nobres, eles vão examinar tudo na palavra do Senhor, tudo que é falado. Aí nós vemos, irmãos, um outro momento, aonde os cristãos não são chamados de nobres, que é os cristãos que residem em Atenas. Esses cristãos, eles estavam preocupados não em consultar o que eles ouviam, eles estavam preocupados com as novidades que viriam a ser falado para eles. Eles não queriam saber se era bíblico, se era antibíblico, se era heresia, se a mensagem, importava para eles ser a última novidade. E aí, como que o médico Lucas classifica isso? Como pessoa religiosa, religiosidade. Olha só a diferença, irmãos, daquele que ouve a palavra, daquele que pratica a palavra, o daquele que está em busca apenas das últimas novidades que é pregado, que é ensinado, que é cantado. Meus irmãos, que nessa noite, eu e você, que a partir de hoje, se até hoje, irmãos, nós acreditamos em tudo que nós ouvia, ou por profecia, ou por pregação, ou por hinos, que nós começamos a examinar nas Escrituras Sagradas, porque nós fazendo assim, nós seremos nobres, cristãos nobres, cristão que se preocupa com aquilo que está ouvindo, com aquilo. Irmão, se alguém chegar aqui e tentar te ensinar algo velho, algo antigo, algo novo, se não passar pelo crivo da palavra, não aceite. Não aceite. Não dê glória, não levante a mão, não venha para frente. Seja inteligente, seja sábio, seja nobre. Não, primeiro eu vou consultar na palavra. Ah, pastor, e se for profecia, o crivo é o mesmo. Se a profecia não condizer com a Bíblia, é da carne, é humana, é diabólica, é satânica. E muitas pessoas se perderam nessa caminhada, porque deram ouvido a tudo que escutaram, ou estavam preocupados em abraçar todas as novidades, porque você já viu, irmãos, que vira e mexe vem uma onda e uma novidade no mundo do gospel, e muitos crentes acabam se frustrando, se perdendo. Mas que eu e você, irmãos, possamos ser diferentes, que eu e você não venhamos ser apenas uma pessoa convertida. O que é uma pessoa convertida? Essa palavra convertida, irmãos, ela nem aparece no Novo Testamento. Uau! Deixa eu te explicar para você não ficar com raiva de mim aí, tá? Deixa eu te explicar. A palavra convertido nem tem no Novo Testamento. Pode procurar, no sentido de ser um cristão, no sentido de ser um seguidor de Cristo. No Novo Testamento você não encontra. Você encontra apenas 2 vezes no Antigo Testamento, lá em Jeremias, em Lamentações de Jeremias 5 e no livro de Jeremias 31. Pastor, eu não sabia que essa palavra não é bíblica. Pois é, para os irmãos ver. Que você não seja apenas um crente. Ah, pastor, até hoje eu ouvi que todo mundo que aceita Jesus é um crente. Mas você sabia que essa palavra crente, no sentido de crer, ela aparece apenas 7 vezes no Novo Testamento? Tá, pastor, então qual é a palavra que define um salvo? É discípulo. A palavra discípulo, no sentido de seguidor de Jesus, ela aparece 257 vezes no Novo Testamento e 2 vezes no Antigo Testamento. Irmãos, dizer que eu sou crente, dizer que eu sou um convertido é muito genérico. É muito genérico. Uma igreja que é feita de crente, de convertido, alguma coisa do gênero assim, é muito superficial. São essas pessoas que não suportam na caminhada e abandonam a sua cruz. Toda pessoa que você conheceu, que foi crente, que foi convertido, que foi um salvo,
Essa palavra salvo também não serve para uma pessoa no sentido de seguidor de Jesus. Toda pessoa que um dia largou a cruz, parou na caminhada, é porque ela nunca foi um discípulo de Jesus. Ela foi crente, ela foi evangélico, no mundo gospel, a gente gosta de falar aí essa palavra, evangélico, convertido, salvo, crente. Toda pessoa que um dia largou a cruz, ela nunca foi um discípulo de Jesus. Pastor, se essa palavra discípulo define bem, aparece 257 vezes no Novo Testamento, 2 vezes no Antigo Testamento, o que ela significa? O que é a palavra discípulo? A palavra discípulo, no sentido literal da palavra, ela diz que é um aprendiz ou um aluno. É um aprendiz ou um aluno. Um discípulo de Jesus, irmãos, ele está sempre aprendendo. Ele é um aluno, ele é um aprendiz. Um discípulo, ele pode ter 40 anos de igreja, ele pode ter 40 anos de fé, ele se assenta para aprender os ensinamentos de Jesus. Ele pode ter 1 ano, o discípulo, um ano de que está seguindo a Jesus, mas ele vai parar para aprender a palavra de Jesus, porque ele quer ser um imitador de Jesus. Meus amados irmãos, ser discípulo é você amar a Jesus sobre todas as coisas, é você renunciar tudo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Isso é ser um discípulo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 14 e 26. Irmãos, eu não quero, a partir de hoje, faz tempo que eu tenho essa ideia, eu não quero mais ter crente na igreja, eu não quero ter convertido na igreja, eu não quero ter evangélico na igreja, eu não quero ter salvo na igreja eu quero ter discípulo. Um discípulo, por mais difícil que seja a sua caminhada, ele não larga a sua cruz, ele vai amar Jesus sobre todas as coisas. Vamos ler Lucas capítulo 14 e verso 26. E eu li sobre os crentes de Bereia e Tessalônica, é exatamente para você acompanhar aí na sua palavra, irmão. Se tudo que eu falar aqui estiver dentro da palavra, você acompanhar, você é um bereano, aquele que é aquela pessoa nobre. 14 de São Lucas e verso 26, diz assim a palavra do Senhor: se alguém vem a mim e não me ama mais do que o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu. Você está entendendo que a pegada do discípulo é mais forte, irmão? Você está entendendo? Porque dei toda aquela introdução que crente só tem 7 vezes, que até o diabo crente é. Isso aí não é um jargão, isso é verdade. Que a palavra convertido aparece 2 vezes ainda só no Antigo Testamento, toda essa questão. É que um discípulo, irmãos, ele ama a Jesus mais do que a família. Ele ama Jesus sobre tudo. A motivação de um discípulo, irmãos, é assumir o mesmo estilo, andar na mesma pegada de Jesus. Até tem uma máxima aí entre os rabinos judaicos que eles dizem que o discípulo mesmo é aquele que come o pó, come a poeira das pegadas do seu mestre. Essa é um dizer que tem aí. O discípulo ele anda seguindo o seu mestre. O nosso mestre, o teu mestre é Jesus, irmãos. Você tem que seguir Jesus aonde Jesus for. Se as pegadas de Jesus levantar um pouquinho de pó, olha, se alimente daquele pó, das pegadas do seu mestre. Então o texto diz, irmãos, que para ser um discípulo, ele tem que amar a Jesus mais do que pai, mãe, filho, mulher, irmãos, irmãs, e até mais do que a própria vida.
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa noite. Qual tem sido o teu grau de amor por Jesus aí? Você está entendendo, irmãos, o que é ser discípulo de Jesus? Você está entendendo por que hoje você está aqui, mas muitos que talvez começaram a caminhada com você não estão aí do seu lado? Já abandonaram? É porque talvez eles não entenderam isso aqui. Talvez o filho valeu mais, a esposa, o irmão, a irmã, talvez outra coisa valeu mais do que Jesus. E Jesus diz que se não amar Ele sobre tudo isso, não serve para ser discípulo dEle. Meus amados irmãos, e eu quero que você entenda que tudo que Jesus fez teve um propósito. Qual o propósito, pastor? Deixar como exemplo para mim e para você, sabia? Quando Jesus, irmãos, Ele venceu a tentação no deserto, Ele deixou um exemplo ali que eu e você conseguimos vencer todas as tentações da vida. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no pináculo do templo, quando Ele foi transportado para um alto monte e foi-lhe oferecido fama, sucesso, e tudo aquilo ali não foi o suficiente para fazer Ele cair, Ele estava deixando uma lição para mim e para você. Eu e você podemos vencer todas as ofertas que o diabo faz na nossa vida. Olha só, João 13:15. Eu vou ler 2 textos aqui, você pode me acompanhar. Evangelho de João, capítulo 13, verso 15. Olha só o que diz o texto: porque eu lhes dei um exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Palavras de Jesus. E agora eu quero te perguntar: Jesus tem entrado aonde você entra? Jesus tem conversado as conversas que você conversa? Jesus consegue usar as roupas que você usa? Jesus consegue gerir os negócios como você está gerindo? Jesus se comporta como você se comporta? Dá certo? Jesus consegue estar lá dentro da sua casa, lá dentro do seu quarto? Jesus consegue ter as conversas? Não, pastor. Então você não é um discípulo de Jesus ainda. Então você não entendeu. Jesus quer muito mais, irmãos, do que ter um relacionamento superficial com a gente. Jesus quer muito mais que eu e você venha num culto como esse e levante as mãos e cante. Jesus quer muito mais que eu e você levante as mãos para o adorar. Jesus quer muito mais que isso. Jesus quer se relacionar com nós de uma maneira muito profunda. Jesus quer que você mergulhe, irmãos. Jesus quer que você imite Ele em tudo. Jesus quer que você seja uma cópia dEle. Jesus quer imprimir em você a matriz dEle, de alguém perfeito. É isso mesmo que Jesus quer. Jesus quer que nós sejamos perfeitos. Vamos ler também Pedro 2:21, primeira epístola de Pedro 2:21. Primeira epístola de Pedro 2:21. Olha só o que o apóstolo Pedro fala, 2:21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Sabe o que Jesus quer de você, irmão? Jesus não quer de você a sua ajuda aos pobres, a tua caridade. Jesus não quer de você a sua generosidade. Até porque isso os espíritas dão de relho em nós, né? São generosos, fazem ação social. Jesus quer muito mais. Jesus quer que você siga os passos dEle. Jesus quer que você imite Ele em tudo. Não, porque hoje, irmãos, as pessoas estão confundindo o amor com generosidade. Estão confundindo o amor com ajudar o próximo. Isso aí, irmãos, os filhos do diabo fazem também, fazem muito bem. Nós não podemos confundir isso com o amor. O amor, irmãos, é
é eu e você se acabar para ver o outro bem. O amor é eu e você morrer para dar vida para outro se preciso for. Amor e generosidade, amor e ação social é bem diferente, não tem nada a ver. Nós precisamos, irmãos, imitar a Cristo, imitar a Jesus. Eu me pergunto, Senhor Jesus, eu estou me parecendo contigo? Não, ainda não está, então eu quero melhorar. Eu quero fazer exatamente o que tu fez, Jesus. Parece difícil, mas não é, irmãos. Você sabe que quando você quer vencer os teus pecados, sabe aquele pecado que você não consegue vencer? Só não vai me dizer que você não tem nenhum pecado aí, pelo amor de Deus. Aí eu vou embora daqui. Você me dizer que não tem nenhum pecado. Mas sabe como você faz para você vencer esses pecados? É você desejar profundamente ser igual a Jesus. Aí você vai vencer. Eu achava, irmãos, que eu ia vencer meus pecados orando. Eu achava que ia vencer meus pecados jejuando. Eu me enganei com isso muito tempo. E eu orava, e eu jejuava, e de repente eu pecava, e de repente eu errava, e eu voltava, era aquele ciclo assim, eu caía sempre nos mesmos pecados. Mas um dia, irmãos, que eu comecei a colocar no coração de ser igual a Jesus, de imitar a Jesus, de seguir os passos de Jesus, eu fui vencendo os pecados no modo automático. Parece que aqueles pecados não brilhavam mais os meus olhos, não me enchia mais de prazer. Os mesmos pecados que eu jejuava, que eu orava, que eu ia para o monte, e que virava e mexia, batia na porta do meu coração, eu conseguia vencer o dia que eu disse: Deus, eu não quero ser crente, eu não quero ser convertido, eu não quero ser cristão, eu quero ser um discípulo teu. Vamos lá, ser um discípulo de Jesus é amar Ele, é imitar Ele, é fazer tudo o que Ele fez. E eu coloquei aqui, ponto 2, vou falar o ponto 2 e vou lá para o 4, que daí eu quero fechar aqui, para nós tomar a Santa Ceia nessa noite. Um discípulo de Jesus, eu coloquei aqui que ele renuncia a tudo quanto ele tem. Só que eu não coloquei isso aqui, peguei da minha cabeça. Eu vou colocar aqui que um discípulo tem que renunciar a tudo quanto ele tem, porque eu sabia que você eu já ia te dar a dica para você ser um crente bereano, você ser um crente nobre, aquele que examina, e eu saberia que você ia examinar. Então abra sua Bíblia comigo em Lucas, lá no Evangelho de Lucas, do capítulo 14 e no verso 33. Capítulo 14, a gente estava no verso 26, agora você vai lá no verso 33. Olha, para você entender a pegada, irmãos, olha só. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você já renunciou tudo quanto você tem? Não, pastor, eu não consegui ainda. O meu trabalho é mais importante que os meus momentos com Jesus. Não vou falar mais importante que a igreja, porque a igreja não é aquilo que é mais importante. Os momentos com Jesus são os mais importantes. Mas você consegue ter uma rotina? Você é fiel nos teus horários, com os teus encontros com Jesus, como você é no teu trabalho? Não, então o teu trabalho você não renunciou, ele é mais do que Jesus na sua vida. Você já notou, irmãos, que para Jesus a gente pode chegar atrasado, mas no trabalho não dá? Não, pastor, é que do trabalho depende meu sustento, é dali que eu como, é dali que eu pago as contas. Mas a tua pontualidade com Jesus é onde mantém a tua vida espiritual sadia também. Você sabe por que muita crente vive respirando por aparelho, está sempre na UTI espiritualmente falando? É porque ele não consegue, irmãos, renunciar nada para estar aos pés de Jesus. Tudo ele chega, vai num casamento ele é pontual, vai trabalhar é pontual, vai na festa é pontual, tudo ele é pontual, menos para ter um encontro, um relacionamento com Jesus. Para orar ele chega atrasado, para jejuar, para ir no culto ele chega atrasado, em casa ele não consegue ter um tempo para Deus. Às vezes ele vai ter um tempo com Deus, não, tem que dar uma saída, tem que dar uma volta, é cortar grama, é fazer isso, fazer aquilo. Então essas coisas você não conseguiu renunciar ainda. E isso pode te levar igual muitos cristãos, porque hoje, irmão, se nós temos 20 milhões de evangélicos, tem 40 milhões afastados. É por quê? Porque eles não conseguiram entender a pegada de ser um discípulo.
renuncia tudo quanto tem. Se não renunciar, não tem como ser um discípulo de Jesus. Eu coloquei aqui que nós precisamos renunciar, irmãos, tudo da nossa vida, abrir mão de tudo, porque se nós não fazer isso, nós não vamos conseguir de fato ser um discípulo. Eu botei aqui Mateus 10, 37 e 38 aqui para a gente dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada, Mateus 10, 37 e 38, para dar uma amparada nesse renuncia aqui que a gente leu lá em Lucas. Olha aqui que diz o 10 e 37. Quem ama o seu pai, a sua mãe, seu irmão, não é digno de mim. Quem ama seu filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Olha só. Você consegue renunciar todas essas coisas por, pastor, não consigo. Então você não está pronto ainda para ser um discípulo de Jesus. Você está correndo o risco de sair daqui e ser a tua última Santa Ceia que você vai participar. Você está correndo o risco de ser teu último culto, porque você é um sério candidato a não suportar as aflições dessa vida e largar tudo, voltar para o Egito. Mas se hoje você está disposto a renunciar tudo quanto você tem, você é um sério candidato a se tornar um discípulo de Jesus aqui nessa noite. Coloquei aqui o último ponto, que alguém que é discípulo de Jesus vai amar como Jesus amou. E eu tenho identificado, irmãos, que na nossa vida nós temos uma boa doutrina, nós temos uma boa ortodoxia, nós temos uma boa liturgia, nós temos bons louvores, boas pregações, mas de fato o que eu vejo que está faltando na nossa vida é amar como Jesus amou. Eu vejo que essa pegada do amor, ela está muito lenta, ela está muito fraca na nossa vida. Nós não estamos praticando o amor de Jesus, aquele amor altruísta, aquele amor que a pessoa se entrega pelo bem do outro. Eu vejo, irmãos, que há muita maldade nos nossos corações. Eu vejo que nós somos muito seletivos. Eu vejo, irmãos, que entra alguém na igreja assim, a gente não investe 3, 4, 5 minutos do tempo para ir lá dar um abraço e perguntar como essa pessoa está. E é aqui que eu entro no momento da Santa Ceia. Eu descobri, irmãos, que a Santa Ceia é mais um período de comunhão entre as pessoas do que não tomar porque está em pecado ou porque, não estou bem, não sei o que lá. Eu sei que você sempre aprendeu que não dá para tomar ceia em adultério, em prostituição, em roubo. Realmente, não é saudável isso. Mas você sabia que se isso fosse a principal causa da ceia, eu não tomar por causa do pecado, Jesus teria proibido Judas de participar da última Santa Ceia? Judas já não tinha combinado de vender Jesus por 30 moedinhas? Judas já não teria dito que ia dar um beijo em Jesus e aquele que ele beijasse era o que era para eles levarem, e já não estava acertado que as moedinhas iam cair na mão dele? Já, pastor. E por que Jesus, sabendo que era Judas, deixou ele participar? É porque aquele momento, a Santa Ceia, estava relacionada à comunhão. O próprio apóstolo Paulo diz em 11:29, que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe sem discernir o corpo. E hoje eu ensinei na escola bíblica dominical que o corpo ali não é discernir o corpo físico de Jesus, a carne e o sangue. Ali o corpo é a igreja. Ele participa da ceia sem entendimento sobre o que é uma igreja, um organismo vivo, onde nós precisamos ter comunhão com os outros. Irmãos, eu tenho a certeza, eu posso te afirmar aqui nessa noite, que se o problema ali de Judas não fosse o trair, e fosse ele estar brigado com algum apóstolo, Jesus não teria deixado ele participar da Santa Ceia. Não coloque a mão aqui, tu vai lá e pede perdão pro teu irmão. Vai lá e se reconcilia com o teu irmão. Você sabia, irmãos, eu conversei hoje depois da escola bíblica com os irmãos ali na padaria. A gente está fazendo umas coisas bem legais. Minha mulher está brava comigo.
Eu saio da escola bíblica e vou na padaria, ser edificado ali, né? E hoje estava ali, eu falei com os irmãos que a gente estava ali, o Samuel e o Jonas, a gente falou que depois que a gente toma a Santa Ceia, no período a gente dobra o joelho ou vai orar e tal. Agora não dá para fazer, mas nós estávamos pensando que o certo era a gente correr lá e abraçar as pessoas, porque a Santa Ceia está relacionada com a comunhão, é uma festa, é uma celebração. Mas você sabia, irmãos, que a gente perdeu tanto essa questão da comunhão, do amor entre as pessoas. E deixa eu concluir esse pensamento e eu já vou citar o porquê que Paulo escreveu esse capítulo 11 de Coríntios. A gente perdeu tanto, irmãos, que chega alguém da igreja, nós não conseguimos mais nos aproximar, nós viramos individualista. Irmãos, quando chega alguém na igreja assim, você deveria chegar para essa pessoa: ô meu irmão, o que você gosta de fazer? Qual é a tua aptidão? Não, eu era lá da igreja católica, eu sou da igreja católica. Mas lá na igreja católica, o que você admirava? Eu gostava lá da parte da música. Da música, tá, vem aqui. Aqui nós temos aqui, esses caras aqui manjam muito de música, esses irmãos tocam muito. Conversa com eles, faz amizade. Na quarta-feira eles ensaiam, vem ouvir eles aí. Vai que você gosta disso, vai que você se identifica. Ou chega para alguém e diz: o que você... eu gosto de conversar. Então vamos conversar, senta aqui. Mas a gente perdeu isso. As pessoas entram na igreja e saem. Nós estamos vivendo o efeito rodoviária na igreja. Muita gente entrando, muita gente saindo, mas ninguém é daquele local. Na rodoviária não é assim, entra, sai, vai, pega um ônibus, vai, mas ninguém é dali. A igreja está mais ou menos assim. Termina o culto, a gente vai para casa. Agora até é bom, porque não pode ficar ali na frente fazendo aglomeração, né? Só que nós já tínhamos perdido isso antes da pandemia. Eu acredito que a pandemia até veio para mostrar para a gente que a gente está muito distante das pessoas. A gente perdeu essa questão do relacionamento. Santa Ceia, irmãos, eu vou falar aqui agora para vocês. Santa Ceia é comunhão. A Santa Ceia foi instituída para que os crentes no mesmo momento comessem e bebessem, num momento de festa, de alegria, não de acusação. E sabe por que Paulo escreveu tudo isso? Porque a igreja de Corinto foi participar da Santa Ceia e era uma igreja que estava toda dividida. Lá no capítulo 1, no capítulo 3 você vai encontrar, tinha uns que diziam que era de Pedro, de Apolo, de Paulo, outros diziam que era de Jesus, Lá tinha a ala dos ricos e a ala dos pobres. A igreja estava assim. Aí Paulo dizia: ei gente, a Santa Ceia é para unir tudo isso aí. A Santa Ceia é para dizer que não existe separação rico-pobre, do partido tal, do partido... Não, é todo mundo junto, comendo do mesmo corpo, discernindo do mesmo sangue. É isso aí que é a Santa Ceia. Deixa eu te perguntar hoje aqui. Você consegue participar, você consegue olhar para todo mundo que está aqui e dizer: eu amo todo mundo? Ou tem alguma coisa no teu coração assim? Se tem, irmãos, aí eu te aconselho a você não participar, porque você não está discernindo o que é a Santa Ceia. Você não está discernindo o corpo de Cristo. Pastor, eu tenho umas quantas pessoas aqui que eu não consigo muito assim, eu tenho dificuldade. Irmão, comece a amar como Jesus amou. Eu coloquei aqui João 13, para a gente ler aqui. João 13. João 13, o verso é o 34 e o verso 35. É muito lindo esse texto aqui, irmãos. Eu cheguei a pintar ele de verde aqui na minha Bíblia, porque às vezes vem umas coisas no coração da gente e a gente tem que arrancar, não pode deixar entrar. Olha só: eu lhes dou um novo mandamento. Que mandamento novo que é esse? Pastor, esses mandamentos novos, cuidado, mas o texto diz qual é esse mandamento, fica tranquilo, olha lá, diz assim, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Olha só, nisto
todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Você está entendendo como que você vai ser conhecido como um discípulo de Jesus? É se você exalar esse amor de Jesus. Gente, não precisa, não precisa o cara fazer muito esforço, gente. Não precisa você andar só de social, não precisa você andar só de esporte, não precisa. Você quer ser conhecido como um discípulo, um seguidor de Jesus, é só você deixar esse amor que Ele derramou na tua vida, deixar contagiar você e você amar os outros da mesma maneira que Ele te amou. Irmãos, nós como seres humanos, nós não temos uma capacidade própria de amar. Nós não temos, nós somos mal por natureza. Mas se o amor de Deus foi verdadeiramente derramado no teu e no meu coração, mesmo tendo uma natureza ruim, nós conseguimos amar porque Ele primeiro nos amou. 1 João 4,20. Eu identifiquei que tem muito mentiroso dentro da igreja. Eu identifiquei, 1 João 4,20. Você vai concordar comigo aí. Você vai concordar comigo que tem muito mentiroso dentro da igreja. E nós precisamos vencer, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, todo aquele que pratica mentira é filho dele. Olha aqui que diz 1 João capítulo 4 e verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, olha só, e odeia seu irmão, ai, é mentiroso. Porque como ele vai dizer que ama a Deus que não viu e odeia o seu irmão a qual ele vê todas as horas? Irmãos, eu não posso dizer que eu amo Deus se eu tenho alguém que eu não goste, ou se eu não gosto de me relacionar. Eu estou sendo um mentiroso de carteirinha, um mentiroso profissional. E eu descobri que o diabo só criou uma coisa na vida dele inteira, e olha que ele existe faz milhares. O que o diabo criou? Só a mentira. Você não encontra mais o diabo inventando, criando nada na história da... Irmão, olha que ele tem tempo, e olha que ele tem milhares e milhares de anos, e a Bíblia só identifica que ele é o criador, o inventor da mentira. Como que está o seu grau de amor aqui nesta noite? Você consegue amar um pecador? Não, pastor, um pecador aí o senhor está pedindo muito. Deixa eu te lembrar da mulher adúltera que trouxeram até Jesus. A igreja da época queria apedrejar, a religião da época queria matar ela pelo pecado. E Jesus, aquele que eu falei que fez tudo para deixar exemplo, Jesus disse, pega o tijolo pesado aí, ó, quem está com a pedra maior atira primeiro. Se vocês não têm pecado, vocês podem atirar as pedras. A Bíblia diz que todo mundo largou as pedras e se retiraram, e Jesus escreveu, vais, não peques mais. Você consegue se relacionar com uma pessoa que é pecadora? Não, pastor, tenho dificuldade. É que o amor de Deus não está derramado no seu coração. Irmãos, às vezes eu tento integrar alguém na igreja, e aí sabe qual é a maior barreira que as pessoas... Não, pastor, esse aí já pecou, esse aí errou. Eu digo, cara, mas Deus já perdoou ele. Não, pastor, é uma dificuldade que a gente tem, irmãos. Às vezes eu levo, olha esse cara, usa, esse aqui é bom. Deus, não, pastor, esse aí não dá, esse aí está manchado. Se Jesus amou uma pecadora, essa mulher era santa, porque ela só tinha sido pego no ato do adultério. Mas e uma outra que Jesus falou lá no poço? A mulher tinha 5 maridos, meu Deus do céu, e o 6º não era dela ainda. Já pensou? Não se comunica com essa mulher. Jesus estava ali mostrando que pode se relacionar com pessoas que pecam.
que o pecado dele não me atinge, não vai fazer mal para mim. O pecado só faz mal para a pessoa, para a gente não faz. Irmãos, nós temos dificuldade de nos relacionar com pessoas que já pecaram um dia, que já erraram um dia. É porque nós não estamos imitando a Jesus. Nós estamos imitando qualquer coisa, menos Jesus. Mas que nesta noite, irmãos, esse amor de Jesus possa ser derramado no teu coração, e que você não veja mais diferença em ninguém. Ah, pastor, mas eu ando com bastante gente que já pecou bastante dentro do carro. Já pensou dizer, olha o pastor lá, meu Deus, aquele lá já traiu a mulher, aquele lá já roubou, aquele já... Meu Deus, esse pastor é doido. Não, irmão, Jesus andava com esse tipo de gente. Jesus andava com esse tipo de gente. Não tem problema. Se você é um discípulo de Jesus, você não será afetado. Esse amor precisa estar derramado. E sabe, para fechar aqui, eu descobri que tem um monte de gente que vai orar e Deus não ouve a oração. Eu descobri de um monte de gente que vai orar, pede perdão do pecado e Deus não perdoa. Descobri, está na Bíblia, vou te mostrar. Às vezes eu gosto, a minha esposa é fã da Cassiane, né? Eu gosto do hino que diz que Deus não rejeita oração, mas você tem que entender todo o contexto ali. Tem que entender. Depois ela diz, né? Nunca vi um justo. Daí a gente entende que Deus não rejeita a oração de um justo. Se você pegar toda a parte do hino, aí você entende que não está errado, o hino está certo. De um justo Deus responde e atende todas as orações e não rejeita. Agora do ímpio ele rejeita. Lá em Marcos capítulo 11, verso 25 e verso 26, você vai ver que tem um monte de oração que Deus rejeita. Você vai ver. Olha só o que diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Olha só, perdoe. Se você for orar e você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, antes de você pedir perdão, você tem que ir lá. Antes de você orar, você tem que ir lá pedir perdão. Olha só o que diz o texto: perdoe, para que o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Olha só o que o texto termina dizendo: mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Aplicação aqui para me ministrar a ceia aqui nesta noite. Seja reconhecido e seja identificado como um discípulo. Seja reconhecido e seja identificado como um discípulo. Não apenas pelas pessoas que te conhecem, mas principalmente pelo Senhor Jesus. Seja mais do que um convertido, mais do que um crente, mais do que um evangélico. Seja um discípulo salvo, transformado, que tenha o caráter de Cristo. Vamos estar em pé para nós orar aqui? E eu já vou englobar a oração pela Santa Ceia aqui nessa noite. Como está o seu grau de amor aí? Você consegue amar? Consegue amar os pecadores? Consegue amar? Irmãos, eu tinha uma séria dificuldade com pessoa que me criticava. A minha mulher sabe quantos anos eu levei para melhorar isso. Se a pessoa me criticasse, parece que era meu inimigo. E um dia eu entendi que não era assim. Às vezes a pessoa me criticava, era Deus usando a boca dela para me melhorar. Aí eu não fiquei mais triste, eu fiquei mais aborrecido. A gente tem que aprender assim. Amar todo mundo, até quem te critica. Não é teu inimigo. Às vezes é Deus usando para você melhorar. Eu quero orar por você. Antes eu ia orar tudo junto aqui, mas depois eu vou orar bem certinho pelos ingredientes. Eu quero orar porque eu sinto que Deus precisa derramar desse amor aqui na igreja de Mina do Mato, sobre os nossos corações, irmão, sobre o teu coração. Você tem um coração duro, um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ira. Você só ama aqueles que ficam te dando tapinha nas costas, aqueles que te elogiam, aqueles que dizem que você é bom. Mas se a pessoa fala qualquer coisa, você já tem como a teu inimigo, não consegue nem sentar do lado na igreja. Eu quero que Deus
derrame desse amor aqui nesta noite, e essa igreja seja impactada, seja mudada pelo amor de Cristo. Nós só vamos voltar a impactar esse bairro, a fazer a diferença aqui, é quando eu e você começar verdadeiramente a amar como Cristo amou. Senhor nosso Deus e nosso Pai, derrama desse amor sobre os nossos corações aqui nesta noite, Jesus. Pai, que esse novo mandamento que Tu deu, Senhor, nós possamos entender e cumprir ele, Senhor. Arranca todo o ódio, todo o rancor, toda a amargura dos nossos corações aqui nesta noite. Pai, arranca tudo aquilo que faz eu ver as pessoas como meus adversários, como os meus inimigos. Pai, arranca tudo isso do meu coração aqui nesta noite, Pai. Que eu venha colocar a mão sobre este pão, sobre este cálice, apenas se eu não tiver nada contra ninguém. Mas se o Teu Espírito Santo nesta noite trazer à minha memória alguém que eu ofendi, alguém que eu magoei, alguém que eu me ofendeu, alguém que eu magoei, Senhor, que me magoou, que eu não tenha coragem de tocar nesse pão e neste cálice, sem liberar o perdão, sem procurar essa pessoa, sem me reconciliar, porque se eu fazer isso, Senhor, se eu tocar nesse pão e nesse cálice, Senhor, sabendo que o meu coração, Senhor, está cheio de mágoa, de rancor, eu estou fazendo isso sem discernir o Teu corpo, e fazendo isso para a própria condenação minha, Senhor Pai. Mas se o meu coração aqui nesta noite é um coração perdoador, se o meu coração aqui nesta noite é um coração quebrantado, contrito, se eu Te adoro verdadeiramente, Senhor, em espírito e em verdade, ó Deus, que quando eu colocar a minha mão, eu possa ser renovado, eu possa festejar, Senhor, eu possa ser, Senhor, cheio da Tua glória, porque eu estou participando, discernindo o Teu corpo e o Teu sangue. Ó Deus, derrama desse amor sobre esta igreja aqui nesta noite, que esta igreja seja conhecida pelo amor, que a marca desta igreja seja o amor de Cristo derramado em nossos corações, Senhor, é o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. E você que concorda, diz um amém bem forte, e dá uma salva de palmas para Jesus aí bem forte. É isso aí, irmãos. Deixa esse amor contagiar. Vou chamar aqui, presbítero irmão Rui, desce ali, pega lá o